Você já ouviu falar de bois que também são bombeiros? Calma, um boi que tem um emprego não é nossa história de hoje. Nosso assunto de hoje tem a ver com essas imagens. Você se lembra delas? Essas fotos são de agosto de 2020, quando o Pantanal sofreu a maior queimada das últimas décadas, e isso causou uma devastação imensa nesse bioma. Agora, se eu te contar que algumas pessoas interessadas em omitir a gravidade desses incêndios tentaram fazer o boi como protagonista dessa história, parece bem louco, não é? Por essa razão, algumas pessoas começaram a usar o termo boi bombeiro erroneamente, defendendo a ideia de que se tivesse mais gado no Pantanal, os incêndios não estariam acontecendo. Vamos entender melhor essa relação. Bom, o boi se alimenta de grama, que em períodos de seca fica mais suscetível às queimadas. Geralmente, o fogo é utilizado de forma preventiva para evitar grandes queimadas como a que ocorreu no ano passado. E se você pensou, então tá certo, é só colocar mais boi lá, comendo a grama e tudo vai dar certo. Bom, preciso te dizer que você pensou errado. Mas espera aí que vamos te explicar porque isso não é verdade, ou seja, é uma história para boi dormir. De acordo com dados científicos, o rebanho de gado no Pantanal cresceu nas últimas décadas, mas isso não contribuiu com a diminuição de incêndios. Pelo contrário, eles também aumentaram, em escala e frequência. Estranho, né? É que essa relação entre gado e incêndio não é tão simples quanto parece. Devido às mudanças do clima e à forma como nós, humanos, utilizamos a terra, o Pantanal está vivendo a maior seca dos últimos 60 anos. Ou seja, a chuva não seria e não foi o suficiente para apagar os pequenos e grandes incêndios. E, por falar em mudanças climáticas, o gás metano, liberado pelos bovinos, aumenta o efeito estufa, contribuindo para o aumento da temperatura e um clima mais seco. Então, aumentar o número de bois não resolveu a questão do fogo e provavelmente contribuiu ainda mais para a seca tão intensa. Portanto, apesar do termo boi bombeiro existir, ele não se aplica ao discurso que vimos no ano passado. Rebanhos no Pantanal contribuem com o aumento de incêndios e que tipo de bombeiro é incendiário, não é mesmo? Então lembre-se, um boi é apenas um boi e não um bombeiro.